Oi, gente. Sexta-feira é dia de filosofia popular, uma playlist aqui do canal, e hoje nós vamos falar sobre o seriado italiano Doc, que tem vários paralelos interessantes com o seriado House, mas também tem suas importantes diferenças. É baseado em uma história real, é um seriado disponível no Amazon Prime Video, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, né? E é um seriado que eu gostei muito dessa primeira temporada que já está disponível. Bem, a premissa do seriado é a seguinte: o Andrea Fante, que é o personagem principal, ele é chefe de medicina interna em um grande hospital de Milão. E ele toma um tiro de um pai de um ex-paciente dele, que tem uma importância para a história que eu não vou contar agora, mas claro que chateado com algum aspecto, né, querendo se vingar dele de alguma forma, e ele acaba perdendo, esquecendo dos últimos 12 anos da vida dele. Foram nesses 12 anos que ele se tornou chefe de medicina interna. Nesses 12 anos ele se divorciou da esposa e muitas outras coisas aconteceram que eu não vou contar. Eu só contei essas duas principais porque são ditas logo no primeiro episódio, mas que justamente a graça é a gente ir vendo essas coisas que ele não se lembra. Mas ele se lembra de toda a vida pregressa dele, ele se lembra que ele fez medicina, que ele era médico, e ele quer voltar a ser médico. Só que, quando ele é confrontado com quem ele foi durante esses últimos 12 anos, quando as pessoas vão contando para ele quem ele foi, ele percebe que ele não quer ser essa pessoa. Por isso, talvez no Brasil tenham dado o nome do seriado Doc Uma Nova Vida. Porque ele vê esse esquecimento como uma oportunidade de ser um médico diferente, de ser um médico que trabalha a humanização, que não trata os pacientes apenas como números, mas trata como pessoas com história de vida. E a discussão que o seriado faz através dos episódios, discutindo a história de vida dos pacientes e como isso é fundamental para o diagnóstico dos pacientes, me lembrou muito as minhas aulas em medicina social na Universidade Federal da Bahia. Para quem não sabe, eu fui professor de medicina social, né, no primeiro e no terceiro semestre do curso médico, justamente porque meu doutorado foi em saúde pública. E uma das coisas que a gente trabalhava com os alunos era a importância deles compreenderem a história de vida do paciente, deles analisarem qual é o espaço de trabalho do paciente. Porque no espaço de trabalho é onde a maioria das pessoas passa a maior parte da vida, e muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, a doença, a enfermidade pode estar conectada com o espaço de trabalho. Se não estiver conectada com o espaço de trabalho, pode estar conectada com um local de vida, com aspectos da sua história de vida. E é fundamental compreender isso. E isso é muito discutido nos episódios de Doc, Uma Nova Vida. Doc é o apelido que ele recebe dos médicos de medicina, os residentes, né, de medicina interna. Os paralelos com o House são meio óbvios. Um médico que investiga doenças e que o vilão, na maioria dos episódios, acabam sendo as doenças, embora exista um outro personagem que tem uma característica de vilão, e vocês vão ver logo nos primeiros episódios, né? Outros personagens, no plural, que têm características de vilões. E vocês vão ver ao longo dos episódios. E tem toda uma discussão muito interessante sobre os problemas do papel da indústria farmacêutica e do grande capital da saúde. E isso é criticado no seriado de uma forma. Eu gostei muito da forma como ele criticou, porque criticou isso dentro da trama, sem ser uma pregação. Mas, dentro da trama, fica bastante evidente o que é ganância, o que é que o desejo excessivo por dinheiro e poder, o que é que isso produz com as pessoas, né? Os efeitos deletérios, os efeitos negativos que isso produz sobre o caráter das pessoas. E essa discussão é muito interessante. Assim como é interessante, ou como fascinante, eu diria, o desejo do Andrea Fante em querer ser uma pessoa melhor do que quem ele foi nesses últimos 12 anos. Ser um médico melhor, ser um amigo melhor, ser um pai melhor, ser um melhor marido, né? Agora é um ex-marido, mas enfim, ele tem a lembrança de como se ele fosse marido. E, e esse é um aspecto fascinante do seriado, porque eu acho que pode levar as pessoas a pensarem sobre sua própria vida e sua própria experiência, né?
e como elas poderiam reconstruir aspectos da sua vida para serem pessoas melhores e melhores na relação com os outros que estão dentro de sua vida. Esse aspecto é muito bonito do seriado Doc, e realmente a forma como o seriado reflete isso dentro na história desse personagem é interessante. Uma outra coisa que eu gostei muito no seriado foi a forma como o seriado mostra a história de vida dos médicos residentes. Ou seja, cada médico residente, a proporção que os episódios vão seguindo, a gente vai conhecendo mais sobre a vida de cada um deles e vai compreendendo a trajetória e por que eles se tornaram médicos. Enfim, isso é discutido assim. Por que você vira médico? E aí você poderia levar isso para a sua profissão, né? Por que você se tornou professor, escritor, se tornou enfermeiro, se tornou jornalista? O que levou você a isso, né? Eu muitas vezes reflito sobre o fato de que eu me tornei escritor, professor, historiador, justamente pesquisador, justamente por esse interesse, essa fome de querer compreender melhor a realidade e querer trabalhar esse conhecimento com outras pessoas, né, com outros seres humanos. Vocês vão ver aqui uma discussão minha sobre os meus cursos. Tem sido uma experiência verdadeiramente maravilhosa para mim, fazer esses cursos online e discutir pessoas, assuntos que são do meu interesse e levar conhecimento e ao mesmo tempo aprender com os alunos. Tem sido uma experiência realmente maravilhosa. Mas enfim, o seriado é um seriado que também reflete, a gente tem uma coisa assim, quase que um passaporte para a Itália, né? Porque é um desses seriados que se passa na Itália e é muito bem feito, então acaba sendo uma coisa bem interessante também e gostosa de assistir, de ver um seriado se passando com esse nível de produção, com valores de produção bem altos, se passando na Itália. Agora, diferentemente de House, que se mantém rabugento, ranzinza e duro ao longo do seriado, se humaniza um pouco, mas sempre essa tensão, o Andrea Fante é uma dualidade entre quem ele era e quem ele agora quer ser, quer se tornar, né? Existem muitos outros personagens que eu gostei. Os médicos residentes, a ex-mulher do Andrea Fante, a Giulia, que é a médica, digamos assim, da equipe dele que tem maior destaque. E o seriado faz uma discussão muito boa, nesse momento que nós vivemos a pandemia, sobre a importância da saúde pública, não é? Num país como a Itália. E a crítica aos interesses do grande capital, aos interesses das grandes corporações empresariais, aos interesses como a ganância também leva à cooptação de profissionais de saúde e faz eles perderem de vista dimensões éticas. Isso também é discutido de uma forma muito brilhante, eu diria, no seriado Doc, e por isso fica uma forte recomendação para que vocês assistam, e se vocês gostaram, comentem aqui o que vocês acharam do seriado, o que vocês... Enfim, o que o seriado fez vocês pensarem, quais foram os episódios favoritos. Tiveram alguns momentos que eu genuinamente me emocionei, e eu acredito que vocês também provavelmente vão se emocionar com Doc, Uma Nova Vida, que está disponível na Amazon Prime. E aí, olha só, a Amazon Prime não me pagou nem um tostão para fazer essa propaganda. Se um dia eu receber alguma coisa de alguma empresa, não se preocupe, que aqui no YouTube a gente é obrigado a divulgar. Mas nesse caso não teve isso, não. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e essa é a seção do canal Filosofia Popular. E tem muitos mais vídeos de filosofia popular no canal. Tchau, tchau.